Sandra é quase meu apelido, eu sou conhecida como Sandrinha. Sou lá da paróquia São Francisco de Assis, meu pároco eu tenho certeza que vocês conhecem. Meu pároco é o Padre Adeilson, conhece? Nunca nem vi. Nunca nem vi, né? Meu pároco é o Padre Adeilson, um grande amigo, um grande pai espiritual, sacerdote, enfim. Sou lá da paróquia dele, comunidade de São Pedro, há alguns longos anos, né? Desde a fundação da paróquia. Sou psicóloga de formação e o Lucas nos conhecemos aí há uns 10 anos, eu acho, já, não é? Desde o setor de juventude, né? Eu era coordenadora, fazia parte do colegiado diocesano do setor de juventude, e o Lucas fundou o setor de juventude de Santana, eu acho, praticamente. Depois do paletó foi ele. Né? E aí a gente já serviu em algumas missões, nos encontramos, vira e mexe em algumas missões da vida. E um belo dia ele me vira e fala, eu também não quero não falar com o meu povo? Tá, vamos, né? Então é o que tem para hoje, gente, tá? Espero poder corresponder, né, aquilo que Deus colocou no coração do Lucas, como fundador de vocês. Qual que é o carisma, Lucas, daqui? Ser anunciadores do Mistério da Cruz. Ser anunciadores do Mistério da Cruz. Então, para sermos anunciadores, a gente precisa primeiro saber o que a gente anuncia, não é isso? E nessa tarde, o convite que o Lucas me fez foi para falar um pouquinho sobre nós, primeiro de maneira individual. Eu esqueci de falar da minha formação, eu sou psicóloga de formação, por isso que o Lucas me chamou para falar um pouquinho hoje com vocês, unificando aí meu conhecimento na fé e o meu conhecimento profissional. Fala de psicóloga, eu sei que às vezes já faz assim, né? Ai, tá me analisando. Não, hoje eu não vou analisar ninguém, vocês vão se analisar segundo a ótica do Espírito Santo, por isso que a gente clamou aí o Espírito Santo. Então, a nossa temática, vocês conseguem ver? Estou atrapalhando a visão. Conheça, tinha sido de supera de saúde. Então, o nosso tema, vamos ler junto? Autoconhecimento e dar sentido ao servir. Eu perguntei para o Lucas, mas eu quero ouvir de todos vocês. Qual que é o carisma da comunidade de vocês? Ser anunciadores do Mistério da Cruz. E é fácil ser anunciador do Mistério da Cruz? Eu acredito, desconfio que surgem aí alguns desafios, algumas pedras pelo caminho, né? E algumas dessas pedras às vezes estão relacionadas a nós mesmos, as nossas frustrações, as nossas inseguranças. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso essa tarde, não sei se o Lucas já falou, mas acho que tem mais alguns encontros aí, né? Que a gente programou para aprofundarmos melhor isso. E aí eu trouxe uma frase de Santo Agostinho para a gente começar. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Todo mundo aqui, se eu perguntar, já fez uma análise pessoal? Seus defeitos, suas qualidades, suas características, mas não uma análise superficial, uma análise íntima. É fácil olhar para dentro de nós mesmos? Quem nunca fez essa experiência, ergue a mão. Então, hoje à tarde a gente vai ter esse desafio. Por isso que eu comecei com aquela música de mergulhar, né? O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, não fora. Né? Às vezes a gente clama o Espírito achando que está fora. Todo mundo aqui é batizado? Então, no nosso batismo, a gente já recebeu, né, essa graça de receber o Espírito. E é Ele que nos traz essa ciência, essa sabedoria, esse autoconhecimento. Deus criou cada um aqui de maneira única e exclusiva. Com os nossos dons, com os nossos talentos, com qualidades. E os defeitos não foi Deus que colocou em nós. Não é isso, Lucas? Você acredita que foi Deus que colocou defeito na gente? Porque fala lá no início, Deus nos criou o quê? A sua imagem e semelhança. Deus tem defeito? Deus é perfeito. Então Ele nos criou de maneira perfeita. E aí eu acabo tendo uma linguagem, minha parte estava falando meio catequética, porque sou catequista também. Então às vezes vou usar essa linguagem catequética porque eu acho que é importante a gente resgatar um pouquinho desse entendimento. Se vocês estiver falando algo que está difícil, pode parar e falar, Sandrinha, não entendi isso, tá bom? A gente vai seguir. Tranquilo até aqui? Pode passar, por favor. Então eu trouxe ali, não sou eu que estou dizendo, o que significa o autoconhecimento, segundo o dicionário Aurélio,
que é o que a gente tem aí na língua portuguesa. Todo mundo passou pela escola aqui, sim ou não? Alguns têm facilidade com algumas matérias, outras com outras, mas o português é importante a gente saber, né? Conhecer. Então, o autoconhecimento é o ato ou efeito de se conhecer, ter experiência e prática de vida. O termo também pode ser definido como conhecimento de si mesmo, compreendendo as características, qualidades e limitações próprias. Pode passar, por favor. E aí, a partir do momento que a gente se abre para esse entendimento, alguém aqui já fez análise, já passou por psicólogo alguma vez? Quem já erga a mão para saber? Então talvez vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor isso que eu vou falar, né? Primeiro, desmistificando. Psicólogo não é para louco, tá, gente? Eu já peguei. Já vou desmistificar e não estou dizendo isso por ser apenas psicóloga, mas porque de fato, só para conhecimento, a palavra psicologia significa o estudo da alma. Então, é totalmente ligada a essa questão do autoconhecimento. Psicólogo não é para louco, não é para você ir lá só quando já está na UTI ali emocionando, né? Existem fases da nossa vida que às vezes a gente vai precisar passar por uma análise, por um auxílio de alguém. Eu imagino que aqui na comunidade, em alguns momentos de, posso usar essa palavra, crise existencial, algum momento ali de não sei o que eu faço, procuro o fundador, fundadora, não acontece isso, procuro o padre, procuro alguém do grupo de oração. E na vida fora da igreja, geralmente as pessoas procuram também um psicólogo para esse momento. E ali na autoanálise, né, a gente começa no meio do processo a descobrir algumas características nossas, entender algumas coisas, entender porque algumas coisas estão erradas. Imagino que quem fez análise aí, fez terapia, às vezes o psicólogo falava alguma coisa e falava assim, pô, mas é culpa minha? Não, o outro. E às vezes a gente tem essa tendência de sempre culpar o outro, né? De achar que o outro é difícil. Mas se todo mundo fala que um determinado comportamento meu não é legal, será que é todo mundo que está errado e só eu que estou certo? Então, não estou acusando ninguém, tá? De novo, não é eu que estou analisando, vocês vão se autoanalisar. Então, nossa, eu choro por tudo, às vezes a pessoa não pode falar nada, eu já fui essa pessoa, tá? Estou usando esse exemplo. Ai, porque foi grosso comigo. Ou será que eu tenho alguma questão que precisava ser trabalhada ali? E aí qualquer não que a pessoa me dava, eu já achava que está sendo grosso, que não gosta de mim, enfim. E o autoconhecimento nos ajuda nesse processo, de saber os nossos pontos fortes. Então, a sensibilidade é algo bom, né? Estou falando de alguém que chora, que é emotivo, é algo bom, mas com equilíbrio. Alguém que chora por tudo, não está ali no equilíbrio legal. Então, tudo a gente tem que colocar na balança. Estão me acompanhando? Pontos fracos, né? Às vezes também tem aquela pessoa conhecida por ser mais esquentadinha. Qualquer coisa, acender um pavio de fósforo está explodindo, né? A pessoa já tem até medo de chegar perto e cai. Aquela pessoa vai dar uma patada, aquela pessoa... E às vezes as pessoas se afastam, aí a gente fica assim, nossa, todo mundo se afasta de mim. Será que as pessoas se afastam de mim ou sou eu que estou afastando as pessoas de mim? Então é importante a gente refletir no processo de autoconhecimento como está a nossa ação, né? Como que está o nosso relacionamento interpessoal, seja com a minha família, seja na nova família, porque eu entendo que uma vida de comunidade é uma nova família, sim ou não? Sim. Às vezes vocês passam mais tempo aqui do que com a família biológica, não é? E é fácil? É fácil? Sejam sinceros. Tem dia que não dá vontade nem de olhar para a cara do fundador. Ou o fundador tem dia que não quer nem olhar para a cara de ninguém, não é assim? Mas a gente tem missão, a gente tem compromisso, tem que ir lá. E na vida pessoal é assim também. E a partir do momento que a gente vai entendendo algumas coisas, não é que vai sumir os nossos pontos fracos, mas a gente vai sabendo como lidar, como dominar isso e como correlacionar isso na vida comunitária. Para daí conseguirmos ser reflexo desse anunciar. Anunciar quem que vocês anunciam? Jesus, né? E se vocês não curarem isso, algumas questões pessoais, eu digo vocês,
no todo, não especificamente um outro, cada um de nós. A gente vai anunciar um Jesus meio desfigurado ali, não é não? E aí talvez esse anúncio chegue ali, às vezes, num processo que não é legal. Então, esse processo de cura interior que a gente chama na espiritualidade, né? Na psicologia a gente traz para o autoconhecimento, mas trazendo para a linguagem espiritual, tem processos de cura interior. E são processos, a gente não cura de uma vez. E por isso que é importante, às vezes, conciliar, né, a questão da espiritualidade com a questão da psicologia, porque tem coisas que vai ser preciso analisar, entender qual a raiz disso, e sozinho a gente não consegue. Então, quando eu brinquei com vocês de que psicólogo não é para louco, é verdade, eu uso uma máxima que é assim: todo mundo deveria ter a condição, né? Eu sei que não é um acesso fácil, sejamos sinceros, mas também não é um acesso impossível. Às vezes a gente pode ali trabalhar e priorizar isso para a nossa vida. E a psicologia, o processo terapêutico, eu digo que é para não enlouquecer, na verdade. Porque às vezes a gente entra em tantos conflitos internos que sozinho a gente não dá conta, né, gente? Então é importante a gente se permitir um momento como hoje, de uma partilha, de um momento em grupo, mas a gente vai ter também momentos individuais, para olhar um pouquinho para dentro de nós. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe para vocês, né? Por que será que o Lucas, né, a pessoa do Lucas me trouxe essa temática para trabalhar com vocês, com a comunidade? Será que foi da cabeça dele? Eu acredito que não, né? Acredito que ele, como fundador, tem buscado aí trazer cada vez mais, moldar e configurar essa comunidade realmente ao carisma, né, da chaga, de abrir essa chaga, esse acesso das pessoas até o coração de Deus, né? Porque o nome de vocês é muito bonito, chagas de amor. A chaga é aquela abertura que tem ali que a gente acessa direto ao coração de Deus. E aí, qual que é as vantagens do autoconhecimento? Eu percebo como as situações impactam sentimentos e comportamento. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu consigo entender qual é o meu limite de expor a determinada situação ou recuar. Se eu sei que eu sou uma pessoa meio esquentadinha e eu estou vendo alguma coisa ali, eu já sei que talvez naquele momento não é hora de eu chegar naquela situação, então eu recuo. Deixo que alguém, às vezes, que tenha um jeito mais maleável de conduzir a situação consiga ir, né? Então eu já sei que talvez se eu falar com alguém mais sensível, eu sou mais bruto, vai dar ruim. Então eu falo, fulano, você fala lá com a pessoa, porque talvez eu não vou conseguir, eu vou magoar. E aí não é fofoca, entende? É a maneira que a gente vai aprendendo enquanto irmãos, porque vocês são irmãos, se conduzindo nesse processo. Valoriza suas habilidades e competências. Então eu imagino, não sei como funciona as divisões de tarefas de vocês aqui, mas às vezes tem missões, tem lugares que às vezes não dá pra ir todo mundo, né? Assim então. E aí às vezes, talvez, não sei, rola os filhos, porque fulano, só vai fulano, ciclano não vai. E às vezes a gente vai entendendo por que o fulano vai naquela missão, porque talvez o fulano tenha uma característica X que seja melhor para aquele lugar. Né? Então não é que eu estou sendo excluído, talvez vai chegar um momento que tem algum lugar que é mais a minha característica. Estão me acompanhando? Faz sentido o que eu estou dizendo? Sandrinha, nada com nada. Vamos me pontuando aí. E tudo isso, né? Por que eu estou usando esse termo da comunidade? Porque é a vida de vocês. E não tem como separar uma coisa da outra. Vocês já mergulharam nessa água mais profunda, né? Entende? Então, não tem como ser da comunidade, ser um lá fora. Vocês são uma pessoa só, fragmentadas em várias rotinas. Mas não dá para separar o Lucas da comunidade do Lucas secular. Ele tem que ser na integridade, né, quem ele é, na essência dele. Senão não faz sentido, não é assim? E aí no processo de autoconhecimento a gente vai aprendendo a se colocar no mundo, a se colocar na nossa rotina, a se colocar de uma maneira mais leve para as situações. Fortalecer a sua autoestima, então o que eu disse, né, de às vezes ser aquela pessoa que se sensibiliza com tudo, que se chateia com tudo. Com o tempo, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai entendendo algumas coisas, vai se moldando e vai aprendendo a lidar melhor com as emoções, com as situações que vão surgir, né? TPM, estresse, desafios no trabalho. Nem sempre a gente chega para a vida comunitária pleno, né? A
acabei de sair da capela e subir para cá, é assim? Seria perfeito se fosse, mas tem desafios. E às vezes esses desafios, se a gente não se conhece, não aprende a se moldar, faz com que a gente se torne pedra de tropeço na vida do outro, vai abrindo feridas e feridas, é aquele lugar que é para ser aconchegante, caloroso, harmonioso, começa a se tornar um peso, né? E aí não é legal. E a gente vai aprendendo, como eu disse, respeitar os próprios limites. Então, às vezes as pessoas enxergam algo em você, mas que no seu íntimo você sabe que não é para você. Então, sei lá, o Lucas, que é o fundador, direciona, fulano, você vai pregar lá, não sei aonde pro jovem, mas de repente você entende que não é para mim, não consigo. Você vai aprendendo a dizer não e o porquê do não, né? Porque senão também você vai dizendo sim para tudo, não é bom também. Você tem que aprender a se impor. Não estou falando de desobediência, tá, Lucas? Porque eu sei que tem essa rotina também de ter obediência, isso é necessário. Mas estou dizendo de que às vezes você não fala o que você realmente está sentindo, aí não tem como o outro saber qual é o seu limite. O que para você é insegurança, o que para você é desafiador. Se você não falar na onde aquilo te pega, o outro não vai saber. E é importante a gente saber lidar com isso também. E é isso, vai aumentando também a nossa autoconfiança, a nossa independência, sabendo nos impor, demonstrar o que é bom, o que não é, o que eu consigo, o que eu sou capaz, qual é o meu limite, porque eu tenho a segurança para fazer isso, sem o medo de achar que vou magoar o outro, sem o medo de achar que vou estar machucando o outro, porque a partir do momento que eu encontro o equilíbrio disso, eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas características. E aí vai ter um outro tema que a gente vai trabalhar isso, dos temperamentos, né? Que é algo que já nasce com a gente e a gente precisa lutar para alcançar as virtudes. Então, a partir do momento que eu me abro para o autoconhecimento, eu me abro para esse processo de me moldar, de ser alguém melhor, de evoluir para mim e para o outro. Pode passar. E aqui eu trouxe uma reflexão, né? Para a gente compreender. Eu fiz uma pergunta no início e a maioria já me disse que não. Mas quem aqui já buscou uma direção espiritual? Já aumentou o número. A direção espiritual, como eu disse, é um outro viés, mas também nos molda na característica ali da nossa espiritualidade, da nossa vida de fé, o que está muito ligado ali com o autoconhecimento, né? Nos molda a entender alguns desafios na nossa espiritualidade. E aí a pergunta que eu trouxe é assim: quais aspectos de mim eu já reconheço bem? Tem algumas características que talvez eu já sei. Eu já sei que eu preciso melhorar. Eu já sei que aqui é meu calcanhar de Aquiles. Eu já sei que determinada situação vai ser sempre desafiadora para mim. Eu já estou trabalhando isso em mim para mudar, porque no direcionamento espiritual a gente recebe também, né, esse tipo de informação, de conselho, né, que às vezes o padre, o formador, ou alguém nos direciona e fala, vai por esse caminho, tenta fazer isso. É fácil? Não é, mas nos molda, né? E quais ainda eu não compreendo? Tem situações que às vezes as pessoas repetem, falam, e eu não consigo entender porque talvez aquela situação cause em mim crítica. Vocês não precisam responder em voz alta não, tá? Reflete aí com vocês. Será que tem ainda situações em mim que precisam ser mudadas, características que eu ainda não identifiquei, não conheço? E aí eu trouxe frases de 2 santos para a gente refletir. A primeira é de Santa Catarina de Sena. O caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência de Deus é este: nunca abandonar o autoconhecimento. Então, quando eu disse para vocês, não é só pelo fato de eu ser psicóloga que eu estou insistindo nessa questão do autoconhecimento, somos todos católicos aqui. Então, os santos são pessoas e modelos que a gente precisa seguir, né? Quando eles nos trazem algumas frases, algumas coisas, é aquele modelo que nos aproxima de Deus. Então, Santa Catarina de Sena traz essa reflexão. Quanto é importante a gente se autoconhecer para alcançar aquilo que Deus sonhou de nós. Eu disse agora há pouco que somos a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente, por algum momento da nossa história, que eu não vou refletir, mas a história da salvação se perde lá na criação. E aí, de repente, está agora não aqui no calor, mas lá no paraíso, né? Desfrutando
desfrutando de toda a paz e amor que a gente vai desfrutar. Mas, por um erro de percurso, aí a gente veio parar aqui. E que bom que Jesus morreu e já nos deu a chance de um dia voltar para lá. Mas para a gente alcançar isso, a gente precisa buscar esse nível de autoconhecimento. E aí Santo Agostinho que nos diz assim também: não procure fora, mas dentro de você. É no interior do homem que habita a verdade. E eu comecei dizendo para vocês que o Espírito Santo de Deus habita onde? Em nós. E o Espírito Santo é quem da Santíssima Trindade? Terceira pessoa, Deus. Então ele habita em nós, né? E a gente precisa todos os dias alimentar, fomentar esse despertar do Espírito Santo de Deus para a nossa consciência. Despertar esse entendimento, essa busca de entender o que Deus quer de mim. Talvez quando eu era criança, eu acho que todo mundo já se perguntou: por que eu estou nesse mundo? Qual o sentido da minha vida? É clássico essa. Todo mundo em algum momento está dando algo muito errado, muito ruim. Não é, Lucas? Para lá e fala assim: poxa, o que eu estou fazendo nesse mundo? Né? Qual o sentido da minha vida? E lógico que eu estou brincando com vocês de maneira superficial, mas se a gente se aprofundar um pouquinho mais, essa pergunta deveria ser a pergunta que a gente deve se fazer todos os dias, né? Por que Deus me colocou aqui hoje? Por que eu estou aqui ainda? Tem um propósito em tudo isso, mas eu já descobri esse propósito? Eu já parei para pensar qual de fato é esse propósito? Ou se eu já descobri, já entendi minha vocação? O Lucas brincou comigo agora de pouco, já decidiu sua vocação? Então, assim, se a gente começa a entender, as coisas começam a fazer sentido. E nessa tarde, o desafio que eu quero trazer para vocês é se abrir, de fato, a esse conhecimento, se abrir a esse sentido. Não é à toa que a gente está aqui. Não é por acaso. Tem um motivo. Só que o motivo é pessoal, intransferível, é interno. Talvez, enquanto comunidade, um motivo único. Mas, pessoalmente, Deus vai falar de maneira diferente com cada um. Para alguns está tudo bem, é só algo mais e não entendi nada, mas para outros talvez vai abrir um clarão, assim, um monte de pontos de interrogação e que aos poucos a gente vai fechando. Para outros talvez vai falar: nossa, não tinha parado para pensar nisso, vou começar esse processo de novo a partir de agora. E aí eu termino. Faz sentido, gente? É importante, né? Às vezes a gente não se aprofunda nas coisas, a gente vive no superficial. Quando a gente fala do autoconhecimento, como eu disse, é desafiador, porque é mais fácil a gente voltar lá, né? A culpa é do Adão, a culpa é da Eva, não é minha. Não, Adão e Eva já foi. Agora é nós e Deus. Como está essa minha relação? Como está essa minha busca, né? Com Deus e com aquilo que Ele quer de mim. E aí, se a gente traz para a vida de comunidade, por que eu estou na comunidade? Por que Deus me chamou para algo a mais? Eu podia ter chamado qualquer outra pessoa. Mas por que eu? Será que a gente já parou para olhar isso? E eu falava com o Lucas Colônia antes de começar: é fácil ser de comunidade? Vocês enfrentam muitos desafios. Preconceito, às vezes, é uma luta. É de nova comunidade, fogo de palha, logo passa. Ou também assim: nossa, mas pra que isso? Pra que? Que exagero, né? Pra que estar sempre junto, chega de monte, só... Enfim, estou brincando aqui com respeito, mas imagino que vocês já ouviram esse tipo de coisas. E se a gente não entender o sentido, o porquê, a gente desanima no caminho e corre o risco de se afastar dessa luz que é o autoconhecimento. Se afastar desse Espírito Santo que já habita dentro de nós. Então entende que não tem como separar você pessoal de você na comunidade. Você está aqui por algum motivo muito específico. Só Deus vai poder te dizer. Acredito que nem o Lucas ou o Luan. Porque eles sabem o motivo deles, pessoal, né? Mas cada um precisa entender o seu motivo. E se você foi chamado a estar aqui, algum motivo tem. E que ninguém pode corresponder a não ser você. E que se você não corresponder, outro não vai corresponder. Pode vir outro, mas o chamado único e exclusivo é seu. Isso para a vida, para a gente, para a profissão,
para o matrimônio, para algum sacramento, né, ordem religiosa, ou alguém, sei lá, tem um chamado do sacerdócio, ou alguma outra, a gente precisa se abrir. Às vezes a gente não se abre por medo, né, vai que eu entendo, e aí Deus vai... Então a gente precisa se abrir. O rio, ele tem um percurso que deságua no mar. Se ele desviar o percurso, ele não chega na imensidão que Deus criou ele para si. Assim é com nós também. Quando ele nos criou de maneira única, como eu disse, exclusiva, isso não é uma filosofia ou apenas uma frase bonita. Estou falando para a gente sentir. O desafio hoje é se abrir ao sentir. Deus me criou para quê? Tem um para quê? E a partir do momento que eu me abro a essa descoberta, tudo começa a fazer sentido. As coisas começam de alguma maneira a fluir melhor. Estou no horário, lógico. Não, ele é mal educado. Pode passar. E aí, eu gostaria de propor agora um momentinho de deserto para vocês. Vocês estão todos coladinhos assim, mas gostaria que vocês se espalhassem. A casa é grande, né, Lucas? Cada um pega aí o seu caderno, seu espaço, e vai ter um momentinho com Deus, depois a gente vai voltar. E aí eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir nesse momento de deserto. Meus dons e talentos. Quais são os meus talentos? E aí eu não estou falando aqui de ser aquela pessoa arrogante, né? Eu sou melhor, mas às vezes a gente tem uma falsa modéstia, não é, Lucas? Não, eu sei que eu falo bem, eu sei que eu tenho o dom, sei lá, de cantar, de orar por alguém, mas aí eu tenho a falsa, eu não, imagina, fulano é melhor. Isso é pecado, tá? Então, qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Eu tenho colocado ele em prática? Primeira pergunta. Segunda reflexão. Quais são as minhas fragilidades? Né? Então a gente falava sobre os nossos defeitos, sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos medos. Então você já parou para olhar o que te afeta de verdade? É esse momento de refletir sobre isso. Então coloquem aí minhas fragilidades. E a última é: de que maneira eu posso servir melhor nessa comunidade que Deus me chama a servir? E aí a gente vai ter uns 15 minutinhos, tá bom? Nesse momento, tranquilo? Então a gente vai ter uns 15 minutinhos. É você e Deus. A casa é enorme, que eu já vi, dá para cada um ir para um canto, sem precisar ficar do lado. Agora é um momento seu e Deus, tá bom? De hoje, vocês criam um hábito de, tá tudo dando errado, não vai adiantar ficar nervosa, não vai adiantar brigar. Vou parar, vou respirar, vou entender o que está me deixando assim e agora eu continuo. Porque se eu continuo na agitação, vai continuar tudo dando errado. É um efeito, sabe? Já aconteceu com vocês, imagino que já, de perder o ônibus, para quem trabalha fora aqui, tem horário para entrar. Aí parece que tudo acontece, não é assim? Você acorda atrasada, aí bate o dedinho na quina da cama, já sai falando glória a Deus, e vai tomar banho, o chuveiro queima, e aí o cachorro sai correndo, não é assim? Tá falando da minha vida? Tá falando da minha vida, que usa chuveiro. Mas tem uma explicação científica para isso, viu? Porque quando a gente as coisas começam a dar errado, aí você já fala, nossa, esse dia vai ser não é uma bênção que você fala, não é? E aí o que acontece? Você começa a atrair, não tem nada a ver com superstição, tá? Nós somos seres que temos energia, né? Tudo está conectado. E o nosso pensamento, para vocês saberem, não consegue distinguir passado do futuro. Então ele tem uma linha contínua. Então se você está dizendo para ele que o dia vai dar errado, você está atraindo coisas erradas para o seu dia. E aí parece que tudo vai acontecendo. E aí vai entrando numa bola de neve ali, mas é você que está atraindo isso. Aí quando você para isso, aí parece que as coisas começam a fluir. O contrário também é verdadeiro, não é? Nossa,
recebi uma carta, recebi um presente, aí parece que aquele dia foi perfeito, mas é que você canalizou a sua energia para ver só as coisas boas daquele dia. E aí quando dá errado, você canaliza a sua energia para ver só o que é errado. E aí vai acontecendo essa bola de neve que a gente vai entrando nela e não sai mais. Mas que bom que o dia a dia ontem acabou, hoje vai ser melhor. Já começou perdendo a carteira, não, moça, chão. Pode passar, por favor. Você perdeu quando a carteira? Agora, chegando. Segundo ela, faz 1 hora que ela tá Faz aqui. 1 hora, né? Que eu tô lá no sol, É o moço que está aqui. Mãe, eu achei que era coisa do meu irmão, porque era do meu irmão. Então, por favor. Se fosse corintiano, já era. Aí você começa a pausar. E aí, gente, para concluir, alguém pode partilhar? Sejam livres também. De que maneira vocês acham que vocês estão servindo na comunidade? Isso não é uma avaliação do Lucas, não, tá? Ele nem viu a apresentação. Mas para entender, na vida de comunidade, está fácil, está fluindo, ou eu acho que eu ainda tenho algo que eu posso melhorar? Ou a gente pode, em conjunto, melhorar algumas coisas? Eu estou colocando os meus dons a serviço, ou eu estou escondendo ali embaixo do tapete, lá no Santíssimo, e deixando lá, e aí alguém está sobrecarregado, porque eu não estou fazendo a minha parte. Deu para entender? Nesse momento de reflexão, vocês conseguiram refletir sobre isso também, ou nem chegou nessa parte, não deu tempo? E aí, tá bom? Tá 100% ou dá para melhorar? Sim, dá pra melhorar. Aí, Lucas, anota aí, dá para melhorar. Sim, dá para melhorar. E acho que é isso, né? Essa reflexão em conjunto também é importante, né? Lógico que Lucas e a Luana são os pais espirituais aí de vocês, nessa vida de comunidade, mas às vezes eles precisam, eu acredito, para fortalecer também a missão deles, essa devolutiva de vocês, né? Acredito que são abertos a essa escuta, não sei como que é a rotina de vocês, mas às vezes vocês estão percebendo algo que a Luana não está, que o Lucas não está. Estou certo ou estou errado, Lucas? E às vezes as pessoas percebem, mas não falam, né? Às vezes vocês enxergam algo que eles na correria não enxergaram. Então, essa reflexão de tempos em tempos é importante também acontecer. E eu não estou falando aqui de lavação de roupa suja, tá, gente? Isso acontece na vida comunitária também, em todo lugar. Mas de uma conversa franca, de tempos em tempos a gente precisa ter, olha, sei lá, o horário da formação no sábado 2 horas não dá, Lucas, não consigo. Enfim, coisas básicas, né? Porque senão ele não sabe também o que ele pode fazer para melhorar a rotina de comunidade. Então tem exemplo de horário, algo bem besta, bem superficial, mas que pode levar para outros âmbitos. Porque às vezes na correria, em outras coisas, eles não percebem algo que vocês que estão ali, né? No movimento, na base, percebe, e é importante falar, é importante ter essa autoanálise na vida comunitária também, não só no pessoal, certo? Podemos passar para a frente. E aí, trouxe uma frase de Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, não é minha abordagem, né, psicológica, mas partilhava com o Lucas, que ele é um grande estudioso aí dos nossos tempos e que depois eu vou falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais nele para vocês, mas que eu acho que faz todo sentido desse processo que a gente está vivendo do autoconhecimento. E ali do ladinho eu deixei uma fase ali da borboleta, para a gente fazer uma analogia da metamorfose. Esse processo de autoconhecimento nos faz entender a potencialidade que eu falava que Deus nos criou para ser. Né? Então a borboleta ela começa a surgir já voando. A gente vê o processo, né? A lagarta, e aí ela vai passando pelas etapas. E se em algum momento esse processo é interrompido, a borboleta não chega a ser borboleta, a borboleta não chega a voar. E com a gente precisa ser a mesma coisa. A gente precisa se permitir passar pelos processos que Deus traz na nossa vida. Né? A Luana partilhava, nossa, como é difícil olhar para quem eu sou. E esse processo é isso, o processo do autoconhecimento é viver por vezes a dor de se reconhecer em características negativas e entender que talvez eu precise me espremer, ser quebrado, ser moldado para conseguir alcançar o voo, né? O voo que Deus me fez para alçar aí nos talentos que Ele me deu.
E aí, sempre que vocês estiverem talvez passando por algum processo na vida de vocês, entendam, é necessário. O processo faz parte e antecede a transformação. Então, se eu não passo pelo processo, eu não alcanço aquilo que eu preciso alcançar. Compreenderam? Faz sentido? E aí eu queria deixar essa frase, né? Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforma. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Não espere que o outro faça. Faz você. Sai do processo. Se aquele ambiente, enfim, na vida não está favorável, se transforme. No processo de transformação, as coisas ao redor vão mudar. Que é aquilo que eu falava agora há pouco, do dia ruim ou do dia bom. Sou eu que construo esse dia. Lógico, gente, somos seres humanos, estamos suscetíveis a diversas situações. De luto, de doença, não estou dizendo que a gente é imune a nada disso. Mas a forma com que a gente vai passar por isso depende de nós. Eu escolho passar por isso com leveza ou eu escolho passar por isso com dureza. E eu gosto de usar a analogia para ficar mais fácil da gente entender. Todo mundo aqui já viu o ovo cozido? A gente coloca o ovo na água, ele acontece o quê? Tem um processo ali de transformação, né? O ovo ele vai amolecendo, vai se transformando. A mesma água, se eu colocar outras coisas, talvez endureça. Então, é a escolha. Cada um de nós passa por processo na vida. A maneira que eu vou me permitir ser moldado a isso é que vai fazer total diferença. Certo? Pode passar. E aí ela veio falar comigo, que estava na hora da pausa. É só pra escolher. E aí é hora de recarregar as nossas energias físicas para a gente ir para o próximo momento. Bom, a pausa já foi, podemos então, se vocês perceberem, eu dividi em dois momentos. Né? O primeiro momento foi algo para a gente trabalhar mais na nossa individualidade. Primeiro a gente se abastece para depois a gente poder transbordar, né? E aí a segunda parte do nosso encontro é dar sentido ao nosso servir. Como está sendo esse nosso servir? Então, a partir do momento que a gente se conhece, se reconhece nas nossas qualidades, nos nossos defeitos, o nosso servir começa a ter um sentido diferente. E eu dizia para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre a logoterapia. Eu descobri que Vitor vai estudar sobre, né? Vai ter mais Fazer pós. propriedade para falar. Já mandei o livro para você, tá? Obrigado. Então, a logoterapia, Viktor Frankl, que foi o fundador, né, um psiquiatra, bem conceituado lá na sua época, e ele defendia, só para vocês entenderem, dentro da psicologia, né, das escolas, nós temos diversas escolas, diversas abordagens que a gente chama. A minha abordagem, como eu disse, não é essa, mas eu leio muito, estudo, acho que faz sentido para a minha vida, para algumas coisas que Deus tem me chamado aí. A minha abordagem é a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. E essa que eu vou mostrar para vocês é a existencial, que eu acho que é uma escola existencial que derivou de Freud, que nós dizemos que é o pai da psicologia. Então, na verdade, todas as abordagens derivou de Freud, mas com os estudos foram entendendo, né? Foi se fragmentando. E, no fundo, tudo quer conduzir para o mesmo lugar, que é esse processo de autoconhecimento, desenvolvimento. O que muda é a maneira. Na minha abordagem, a gente entende que penso, sinto e ajo. A partir do momento que eu compreendo, tenho clareza de algumas coisas, eu mudo a maneira que eu sinto isso, consequentemente eu me transformo e mudo a maneira de agir. Basicamente é isso, tá? E na logoterapia, quando ele entendia e defendia a busca por um propósito. Então ele entende que para o ser humano conseguir alcançar, né, o auge de tudo que ele precisa encontrar um sentido nas coisas. Basicamente é esse o entendimento dele. Ele defendia que a busca por um propósito transcende o indivíduo, seja através do amor a outra pessoa, da dedicação a uma causa ou ideal, ou de uma atitude perante o sofrimento inevitável da existência. E aí, a título de curiosidade, ele chega nessa consideração por uma vivência pessoal. Ele escreve o livro, né, que eu mandei
sentido dentro de um campo de concentração. Então, a partir do momento... Tem filme, se eu não me engano, no Brasil Paralelo, não sei se vocês foram lésbico católico, passou esse filme dele, que explica um pouquinho, né, sobre essa vida dele. E ali no campo de concentração, sem muitas possibilidades, ele começa a refletir sobre o sentido da vida. E aí as teorias dele foi desenvolvida e reforçada pelas suas próprias experiências no campo de concentração nazista. E aí tem, como eu disse, um livro dele que ajuda a analisar e entender melhor um pouquinho isso, tá bom? Então não vou me aprofundar nisso, porque não é o objetivo, mas só para vocês entenderem que faz todo sentido a gente refletir com o que ele traz sobre esse nosso dar sentido ao servir, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, como hoje é dia dele, né, São Vicente, eu estava brincando que o Santos nos escolhe, estava falando para a Luana, né, São Vicente ele me escolhe já há algum tempo. Sou vicentina, mas não praticante ultimamente, mas trabalho numa instituição vicentina, hoje é o dia dele, falar de servir faz todo sentido, eu resolvi trazer uma frase dele para nós começarmos essa reflexão. Quando a gente fala do servir, do doar, geralmente é natural que já se reflete a caridade, né? Que é o dar alguma coisa, o doar, dar um pão, dar uma roupa, não é meio que automático. Quando fala de servir, na nossa cabeça já vem algo nesse sentido. Só que a frase de São Vicente que eu quis trazer para nós nos ajuda a entender que o servir não é só isso. A frase dele diz assim: não sei quem é mais carente, se o pobre que pede pão ou o rico que pede amor. Porque às vezes a gente acha que as pessoas, né, não precisam de nada, porque já tem tudo. Uma casa boa, tem roupa boa, tem uma família bonita. E às vezes aquela pessoa precisa só ser enxergada. E aí volta de novo pro carisma de vocês, né? Quantas pessoas será que já passou, ainda vai passar pela vida de vocês e que talvez estão precisando ser olhadas nesse lugar de receber um pouco de amor, de ser direcionado para a chaga de amor que é a comunidade de vocês. Pode passar, por favor. E aí eu queria fazer uma reflexão para nós, nesse segundo momento. Meu servir é peso ou transbordamento? Por que eu estou nessa comunidade? Por que eu estou nessa busca de entender meu processo? Todo mundo que está aqui já passou numa fase? Então, no terceiro ano de formação. Então, já tem um tempo, né, de caminhada com a comunidade, já passou ali do pré, que tá, no pré-discipulado. Que é uma etapa antes. São 5 anos, então estou no meio do caminho. Então, vocês talvez já passaram por algo. Eu pergunto para entender, né, talvez vocês já passaram ali para a fase de namoro com a comunidade, digamos, está no noivado, talvez. Vai para noivado. E o namoro, né, quem tem a vocação matrimonial, o namoro é algo ali para se conhecer, o noivado já é algo mais sério. Né? O noivado já é um momento de entender o que eu quero da vida, né, o que eu quero construir. E aí quando eu trago essa reflexão desse momento, né, em que momento que eu estou nesse meu servir? Eu estou por estar? Eu estou por um status? Eu estou porque é legal, ver comunidade, porque é mais fácil? Imagino que todo mundo que está aqui tem um comprometimento com esse noivado, senão eu estaria aqui no sábado à tarde, né, ouvindo a Sandra com essa voz cansativa, soninho depois do café, o barulho da marcha, mas imagino que vocês já deram um passo maior aí nesse entender desse servir. E aí eu trouxe anteriormente um momento do olhar para nós, de se abastecer, porque se eu não me olho, se eu não me abasteço, o que eu vou ofertar para o outro? Então esse servir, eu costumo dizer que precisa ser leve, não preciso ir por obrigação. Então o Lucas falou que eu tenho que ir, eu vou porque eu quero, eu vou porque eu quero receber algo, eu quero entender. E aí eu gostaria que vocês refletissem um pouco, não preciso responder, mas com você essa pergunta e deixasse ela ecoar um pouquinho. Eu queria convidar a fechar os olhos, mas não é para dormir, hein, gente? Vamos lutar de sono. Mas refletir mesmo, né? Perguntar para Deus, como tem sido esse meu servir? Eu estou conseguindo, de fato, me permitir ser despertado para aquilo que o Senhor tem me chamado?
Esse meu servir tem sido alegre? Esse meu servir tem sido agradável? Ou esse meu servir de alguma maneira está me angustiando, está me cansando, está me afastando do meu propósito? Entender um pouquinho melhor, né, com Deus aí nesse aprofundamento, qual que é a minha busca desse servir. E se talvez você até hoje ainda não tenha parado para refletir sobre isso, talvez agora seja esse momento de se perguntar e falar com Deus: Senhor, por que o Senhor me chama nesse servir? O que o Senhor quer de mim? Às vezes a gente precisa ser direto com Deus, precisa ser objetivo para ter respostas objetivas. E se nessa reflexão você entende que talvez ainda não se abasteceu o suficiente para conseguir transbordar, talvez seja a hora de pedir o caminho para esse transbordamento. Talvez seja a hora de pedir para que Ele te auxilie nesse processo. Senta de maneira confortável, põe suas mãos na perna. E a gente vai fazer um momento de respiração bem profundo. Inspiro. Solto. Mais uma vez. Inspiro. Isso. Agora eu vou elevar o ombro lá em cima. Soltar. Pode soltar com vontade. Ergue. Solta. Respira fundo. Já abriu o olho. Sei que talvez vai ser desafiador a gente combater aí com a marcha para Jesus, né? Mas é esse desafio mesmo, que se a gente fizer uma analogia com o mundo lá fora não para as suas agitações para que a gente se conecte com Deus. Talvez, não sei como é a vida de vocês em casa, talvez não é todo mundo que siga o mesmo caminho, o mesmo direcionamento, e as coisas continuam acontecendo. E aí precisa ser uma decisão, né? O noivado precisa ser essa decisão. O que eu quero servir? O que eu quero transportar? Deixa eu passar. E aí, vocês estão com a Bíblia aí? Vamos pegar o primeiro Salmo 138. Sem a Bíblia, fundador. Acharam? Sim. Então vamos juntos? Onisciência divina. Senhor, vós me pesquisais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso, vós me vedes, observais todos os meus passos. A palavra ainda não chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso e ultrapasso. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei longe de vosso espírito? Para onde fugir apartado de vosso olhar? Se subir até os céus, aqui estareis. Se descer a região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar,
é ainda a vossa mão que lá me levará, e a vossa destra que me sustentará. De novo. E ainda a vossa mão que lá me levará, e a vossa destra que me sustentará. Palavra do Senhor. Escolhi esse salmo para nos trazer uma reflexão à luz da palavra de Deus nessa tarde, para esse nosso entendimento. Que por mais que a gente fuja de entrar em contato com esse nosso autoconhecimento, entrar em contato com o mais íntimo e mais profundo de nós, para onde a gente fugir, Deus ali está para nos alcançar. Obviamente que Ele não é um Deus invasivo, né? Então Ele não vai nos acessar onde a gente não permitir. Mas se a gente se abrir para esse processo de se abastecer para transbordar, grandes coisas Ele pode fazer através de nós e por nós. Ainda que Ele não precise, né? Porque Ele não precisa de nós. Ele é Deus, né? Ciência, presença. Mas Ele escolhe precisar de nós. Quando a gente entende isso, eu me emociono porque é algo tão lindo, né? Saber que Deus não precisa, mas ainda assim Ele me escolhe para que através de mim Ele possa. Nessa tarde, através de mim, Ele quer acessar cada um de vocês. Eu não precisaria estar aqui. E assim é na vida de cada um de vocês. Nos afazeres, no dia a dia, na rotina, na simplicidade. Às vezes a gente acha que Deus só vai nos acessar ou se utilizar de nós quando Ele estiver na vida de comunidade. E às vezes Deus quer precisar de nós na escola, no trabalho, na faculdade, com a minha mãe, que às vezes não vai na igreja, com meu pai, que talvez não frequente, com o meu vizinho, com o meu amigo. E a partir do momento que a gente compreende isso, é lindo, não é, gente? Não sei se vocês se emocionam assim como eu, de saber o quão grande esse Deus é, e ainda assim Ele usa alguém como eu para estar aqui, como você. Eu sei que todos vocês, assim como eu, têm qualidades e defeitos. E aí a gente precisa tomar cuidado com essa fuga, porque senão algumas pessoas não vão ser acessadas. Se eu fugir de quem eu sou, se eu fugir da minha potencialidade, se eu fugir do meu talento, talvez alguém não vai encontrar com esse Deus. Percebe quão profundo é isso também? Então, às vezes, cuidado com esse seu diminuir, se esconder, ir cada vez mais abaixo, porque Deus te fez para voar, para alçar voos grandes. E talvez você está se escondendo ali no processo, interrompendo o processo, né? Querendo ser lagarta para sempre. Só que Ele te fez para ser borboleta. Ele te fez para voar. E no voar, no processo, eu levo outros comigo. Porque a gente vive em comunidade, né? E se eu vou, o voo é maior, se a gente vai junto, né? Os pássaros aqui, a gente escutei a hora que eu cheguei alguns barulhos de pássaro, na maioria das vezes eles não estão sozinhos, estão? Sempre em dupla, em conjunto. E assim é a vida em comunidade também. Quando está difícil sozinho, a gente se junta, a gente se aglomera. E eu falei que no primeiro momento a gente fez um momento de individualidade, de olhar para nós, de reconhecer as nossas qualidades. E agora, nesse segundo momento, a gente vai precisar um do outro. Vou fazer um momento que a gente vai precisar um do outro. Pode passar, por favor. Depois a gente volta, tá? Naquelas passagens. Então, eu gostaria de convidá-los agora a fazer uma linha espiritual, uma linha da sua vida espiritual, uma linha do tempo, uma cronologia. E aí, quem tiver com um caderno, vai já pensando aí numa anotação, né? Como foi o processo de conversão? Eu sempre fui da igreja, sempre participei. Voltar ao primeiro amor, eu diria. Quero fazer esse convite com vocês. Porque às vezes no processo a gente vai se cansando, como vocês disseram, né? Unanimemente, ansioso e cansado. Estou sempre num futuro que não chega e que na maioria das vezes é catastrófico, dá tudo errado. Ou estou sempre nesse processo acelerado de não parar para repensar algumas coisas. E aí, na vida em comunidade, a gente precisa também estar sempre voltando a esse primeiro amor, a esse entendimento. Então, 2 minutinhos para você anotar aí essa sua cronologia. Seja uma palavra, seja alguma coisa que te faça
reconectar com esse seu primeiro encontro com Deus, com o primeiro momento que você sentiu de verdade essa magnitude com Deus. Talvez para alguns seja desafiador, porque talvez você nunca parou para pensar sobre isso, e agora é o momento. Para mim fazer uma linha cronológica desde quando mentalmente eu lembro da minha caminhada na espiritualidade, ou para focar no momento em que realmente aconteceu o encontro com Cristo, no meu amor, por exemplo. O momento que você se lembra que foi mais marcante na sua caminhada de fé. Nossa, é difícil. Eu sei que vocês que são de Correio, o desafio é exatamente esse, porque às vezes a gente entra no automático de viver várias experiências, assim como vocês na partilha dos poucas agora no intervalo. Cresci na igreja, sou de igreja, e às vezes a gente entra num automático de já vivi tanta coisa, mas tem alguma coisa, algum detalhe que te fez sentir de fato amada por Deus. E aí todo mundo vai ter, por mais que seja de caminhada, a vida inteira. O Lucas, que é o fundador, que vive pregando, está embaixo do lugar, com certeza deve ter um momento que marca e que ele sempre lembra, por isso que eu não abandono, por isso que eu estou aqui. Tem ou não tem, Lucas? Todos nós temos. Então, se permita olhar para isso, é importante. Talvez o desafio é exatamente esse, entender, será que eu não estou vivendo de maneira mecânica e automática esse meu relacionamento com Deus? Será que eu não estou vivendo de maneira mecânica e automática esse meu relacionamento com a comunidade? E o desafio é esse mesmo. Dividi-los em trios. Eu já fiz uma conta mais ou menos aqui. Se junta aqui, ó, 3, pode se juntar. Vou desfazer panelinhas, se tiver, se junta de 3 em 3. Para a gente poder partilhar um pouquinho essas duas perguntas. A Luana vem com o Lucas aqui. Tá. A panela é pra fazer o quê? De 3 em 3, e aí a gente vai refletir um pouquinho o que te trouxe para a vida comunitária e para você quais têm sido esses momentos de desafio, de fé, de crescimento. Não tem certo ou errado, gente, momento de partilha. Talvez faz tempo que não acontece isso e é necessário e importante. Não tem prova, não vai ser desligado pela comunidade, não é isso. Em detalhes. O primeiro do trio eu falei o quê? Que era para vocês levantar quando? Só quando eles falassem disso que a gente conversasse. Acessasse de alguma maneira, né? A segunda pessoa, o que eu falei? Abaixar, olhar e levantar. E o terceiro? Quando olhasse nos olhos. Quando olhasse nos olhos. E aí entra na profundidade que ela falou, né? Existem diferenças sobre as pessoas que a gente acessa e encontra no nosso servir também. E se nós não estivermos atentos aos detalhes, o nosso servir não acessa e não transborda o outro. É uma dinâmica bobinha que eu trouxe para vocês, mas percebem que se a gente olhar o detalhe, muda tudo. Então tem pessoas que vai ser muito fácil. Lucas, vem comigo, tem uma missão no caminho de compra. Vai embora, nem pergunta. Outro, talvez eu tenha que explicar, mas missão aonde?
Que horas? Vai ter comida? Quantas horas? Como eu faço para chegar lá? Vai ter que faz diferença, né? Eu estou usando o nosso exemplo de servir, mas isso pode ser também nos lugares que a gente acessar. Vai ter pessoas que eu vou dar um abraço e pronto, eu já abri a chave do acesso dela a Deus. Vai ter outras que eu vou gastar um tempinho maior ali, de me aprofundar, de ter profundidade, de usar o meu testemunho, de partilhar. Faz sentido? E aí eu trouxe algumas perguntas ali para a gente entender esse momento, né? Como foi se colocar na posição de ser levantado? É confortável? Ficar agachado, esperar alguém te erguer? Dá vontade às vezes de falar, vai, me ajuda, não é? Para quem é mais para alguns, me deixa. Vou levar. para alguns, assim, você lerda demais, né? Para outros, talvez, ficaria de boa a tarde inteira sentado ali, né? Então, é importante a gente se entender de novo, né? Entender como eu funciono, entender também como o outro me acessa. E como foi usar seus dons para levantar o outro? Porque foi desafiador também ficar tentando convencer o outro. Foi ou não foi? Pô, levanta logo, já tô falando, levanta. Na primeira vez foi muito engraçado. Levanta, já levantei, Lucas. Já levantou? Não, valeu. Não, mas já levantei, não, levantou. Já tá de pé. Já recebeu um abraço pra dentro. Abraço, porque ele foi um sanduíche. Sanduíche pra terra. E aí, entende o que eu falava da leveza do servir? Então, talvez na hora que a gente começou lá as 2 horas, você falou, nossa, alguém está sendo falando dos olhos. Agora, vocês já conseguem ver, se vocês olharem entre vocês, o cansaço, a ansiedade. Lógico que fisicamente ainda continuam algumas coisas. Mas assim, já é nítido o humor de vocês, o quanto já mudou, né? O quanto já virou uma chavinha ali de algumas coisas. E assim é de novo na vida de missão de vocês, assim é na vida em comunidade. E é o que eu falava no começo, às vezes no processo Deus vai nos curando e vai nos conduzindo. No processo a gente vai aprendendo como acessar. Então, estou usando o Lucas de exemplo, que é o Lucas que eu conheço, mas enfim, qualquer um de vocês vai fazer uma pregação, sei lá, vamos olhar, filho pródigo. É uma passagem que, sei lá, a gente que prega está sempre lá, filho pródigo. Mas é sempre a mesma inspiração, Lucas? Já peguei essa passagem, sei lá, 10 vezes, 15 vezes. Cada vez é de um jeito diferente, é com um público diferente. Deus dá uma unção diferente, uma dinâmica diferente. Essa mesma dinâmica que eu apliquei com vocês, talvez eu aplique em outro grupo de outra maneira. Por quê? É esse olhar que eu falava, é entender. A maneira que eu acesso vocês, que eu falo com vocês, é diferente de eu falar com os meus jovens crismando da minha comunidade. Então, na hora que eu estava falando com o Lucas lá no café, a gente partilhava disso, né? Do quanto é importante a gente saber a linguagem de quem a gente está falando, do acesso. Vocês que têm essa vida de comunidade precisam estar disponível a isso. Às vezes vai acontecer um improviso, às vezes é necessário, sei lá, acaba a força, acaba a energia, não tem data show, não vai dar para usar nada, e aí eu vou usar o que Deus me deu. Então a gente precisa estar disponível aos improvisos também, que não é só levantar, precisa estar disponível a acessar e entender o que aquele povo está pedindo. Talvez eu preparei um momento super animado, mas se eu tivesse aplicado essa dinâmica lá no começo, talvez não ia funcionar. Estavam cansados, com sono, veio do trabalho, com fome. Então a gente precisa estar acessível a entender, entende? Como que o outro funciona. E aí esse nosso servir se torna transbordar. Primeiro eu me abasteci, primeiro eu olhei para mim e a partir daí eu vou acessar o outro. Ok? Fez sentido? E aí eu trago uma reflexão, né? Servir nasce do autoconhecimento. Quanto mais conhecemos os nossos dons e limites, mais podemos ajudar a levantar o outro. Eu não estou falando aqui do levantar fisicamente como nós fizemos, mas do levantar espiritual também, que a vida de comunidade pede de vocês. Então, estar nesse olhar atento de entender. Qual é o nome da Jaqueline? É a Jaqueline, é toda animada, toda leve. De repente ela chega aqui, calada, fechada. Sabe aquela cara normal dela?
Mas é de praxe. Ela é calada. De 7 dias eu não posso vir um sem dar piada. E aí, às vezes, o estar com um olhar atento, que eu falei que existe diferença na percepção, ela vai falar pra vocês, tá de boa, gente, tá normal. Mas você que conhece ela sabe que ela não está no normal. Você que conhece ela vai saber, às vezes, aonde acessar. É um abraço? É um se quiser falar, tamo aí. Um abraço. Olha lá, já conhece, então, né? Mas vocês entenderam o sentido que eu estou dizendo, né? O olhar atento eu chego no meu cansaço, eu chego com as minhas limitações, mas eu preciso estar na vida de comunidade com o olhar atento com o que está acontecendo ao meu redor. Isso é o sair de si, isso é o transbordar. Porque senão a gente fica no egoísmo, né? A gente fica preso, eu vim aqui só para beber. O resto que se vive. E não é isso o objetivo da vida em comunidade. Não é boteco? Exatamente, né? Pode passar, por favor. E aí, eu trago mais algumas reflexões. Nossa, Sandra, é culpa do Piton. Ele mandou falar de autoconhecimento. Então, não tem como a gente falar do autoconhecimento, do dar sentido ao nosso serviço, a gente não se inquietar, não trazer indagações, né? Cristo fazia isso com os discípulos. Mas isso aí quem vai dizer vai ser o outro ou eu mesmo? Porque Você. é muito mais fácil pro outro falar isso pra mim, tipo, algum momento, porque tem coisas que eu não consigo me ver em mim. Mas aí eu estou disponível a ouvir o que o outro vai falar, aí entra de novo o autoconhecimento. Porque às vezes o outro vai falar e eu acho que o outro está me criticando, acho que o outro está brigando comigo. Então é importante de tempos em tempos a gente fazer esses momentos que a gente fez agora de partilhas, de desertos, de reflexões para esse entendimento. E de fato, às vezes o outro enxerga em mim coisas que eu não enxergo, mas às vezes se eu não me conheço, muito facilmente também eu me moldo pelo que o outro é. Então às vezes o outro gosta de silêncio e aí ele fala que eu sou falante demais como se isso fosse algo ruim, mas isso é uma característica minha, será que é 100% ruim? Entende? E aí quando a gente vê lá, quando Jesus ia chamando os discípulos, eram todos iguais, perfeitinhos? Foi mudando ali no processo, né? E assim é com a gente na vida em comunidade. E aí as perguntas que eu trago que dom meu mais apareceu na dinâmica ao servir ou ser levantado? Eu tive paciência? Eu soube observar o que estava acontecendo, eu observei o grupo ao redor para tentar pegar alguma dica. Não é uma crítica, é só uma reflexão. Olha o dom que apareceu. Não tem porque olhar nos outros que logo se culpar o meu. E aí é isso, né? O desafio é esse mesmo, porque talvez alguém falou, olha, eu estava no desenho, de fato, eu deixei lá. Voltem lá, por favor. Tinha um desenho. Voltem É que lá. pra ele desenha na lua. Olha ali. Não, olha o tamanho do corpo tentando Olha mandar ali. ele. Nossa, eu achei que era boqueira de praça. E aí, gente, é natural. Eu já esperava que ninguém nem ia observar o desenho mesmo. É esperado, porque o nosso cérebro está tão automático de ser o primeiro, né? Quero ganhar logo. Não, Ei, eu parei pra ver não é tem genial. alguma coisa lá. Cumprir a tarefa. E aí, é esse desafio de novo, parar de se executar. É independente, porque às vezes eu estou no horário, lógico. Antes de olhar para esse servir, né, a gente precisa, como eu disse, se abastecer. Não dá para sair já correndo e pegando as coisas. Preciso parar, preciso observar o que está acontecendo ao redor, preciso analisar o caminho, preciso analisar quais os meios de transporte, a maneira, enfim. E de novo, isso é para a vida, né? Para toda a nossa vida, para tudo que a gente vai executar na vida. Às vezes a gente precisa passar. De novo, como meus limites influenciaram a forma como servi o outro. Alguns já olhariam, como eu vou levantar? Mais pesado que eu, não dá conta. Vive tudo isso também, Porque se né? ao contrário, se você tiver no grupo do colo, fica assim. E outros já pensaram assim, fichinha, é mais leve que eu, só vai pular. Sanduíche.
já. Passagem do Filipe, lá de fichinha, já peguei tanto, nem vou preparar. Entende? Levar pelo espiritual é isso. É um processo, é entender que não sou eu, é Deus que age através de mim no servir do outro. E na nossa vida pessoal também é entender que eu não sou perfeito. Eu não vou dar conta de tudo sempre. Se eu não me organizar com as coisas, a tendência é que dê tudo errado. E aí, de novo, eu jogo a culpa no outro e não assumo a autorresponsabilidade. Porque o autoconhecimento me leva a olhar para a minha autorresponsabilidade. De entender que, nossa gente, que silêncio fúnebre agora. De novo, não uma crítica, mas é uma análise mesmo. Pra gente se olhar e entender, né? Como eu estou fazendo a minha vida. As coisas estão acontecendo de uma maneira automática, só estou vivendo, só estou existindo. Despertou o relógio, vesti a roupa, vou que vou e nem paro para organizar meu dia. E de novo, eu falo por mim, né? O primeiro ouvido de escutar é o meu. Sanguínea, espalhafatosa, mil coisas ao mesmo tempo, sai arrastando, deixando tudo para a última hora. Mas é um desafio se preparar, se moldar, se organizar minimamente, entender as nossas qualidades, nossos defeitos. Então, se eu sei que eu sou desorganizada, eu preciso de alguém que me coloque do eixo do meu lado, alguém que, né, que às vezes vai falar, viu, não dá, assim, não dá. E se ajudando. E a vida em comunidade facilita esse processo. Às vezes, como ele disse, o outro enxerga algo que eu não enxergo. Fulano, de novo, em cima da hora, ó, vou te ligar, vou te mandar mensagem. Se ajudar, né? Isso não é crítica, é se ajudar, é ajudar a entender. Mas, de novo, isso só é possível se a gente se abre também nesse processo. Se não se torna crítica, se torna briga e faz tudo errado, desagradável. Pode ir? Não, deixa eu ir para a próxima. E qual sensação ficou em mim ao perceber que posso levantar o outro com meus dons? E aí, de novo, talvez vocês não olharam para um olhar tão profundo, né? Porque a dinâmica era isso mesmo. Às vezes entrou ali num momento de descontração e o servir também não precisa ser o tempo inteiro, como eu disse, automático, mas olhar para isso mesmo. Olha, talvez eu tenha uma facilidade de fazer algumas coisas, de perceber algumas coisas e usar isso a favor do outro. E não teve isso, mas poderia ter acontecido alguém que conseguiu ir lá e falar para o outro, fulano, faz isso. Gente, é uma comunidade, podia ter acontecido. Eu não falei que não poderia, eu falei que não poderia ajudar no outro grupo. De novo, estar atento aos detalhes, faz toda a diferença. E o próximo. Que aprendizado dessa experiência quero levar para a vida da comunidade e do meu dia a dia? Então, tudo que a gente vivenciou aqui, é importante que não morra aqui. Que a gente permita frutificar em nós. Não é o que a Sandrinha falou, mas o que eu vivi. Alguma coisa eu consigo absorver, levar para a minha vida e germinar isso para que comece a frutificar e que isso transborde na vida em comunidade, na vida da minha família, no meu trabalho, com as pessoas que eu estou acessível. Porque senão eu congelo os dons, né? Guardo só para mim e aí não faz efeito. Não transforma. Pode passar. E aí eu trago uma frase de Vitor Franco. Dar sentido ao servir é: se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Então a dinâmica que eu quis trazer para vocês é isso. Poderia ter levantado sem a ajuda de ninguém, mas é mais fácil com ajuda, é mais fácil com acesso. Ser comunidade é isso. Sozinho eu consigo acessar Deus, Ele está disponível para todos. Mas quando a gente vai junto, fica mais leve o processo. Pode passar, por favor. E agora eu queria convidá-los a um momentinho de oração. E eu gostaria que de novo vocês, aproveitar que o trio elétrico foi embora, e que agora vocês se permitissem, né, diante de tudo isso que eu trouxe, fazer esse seu momento com Deus. Eu sei que está parecendo chovendo molhado, de novo isso, mas como eu disse no começo, é um processo, e a gente precisa se permitir ter esses momentos. E talvez alguns de vocês tenham grande dificuldade mesmo nesse silenciar, mas esse silenciar é necessário. Então eu vou pedir para vocês sentar numa posição confortável, fechar os olhos.
E aí, diante de tudo que a gente ouviu nessa tarde, diante de tudo que a gente vivenciou, individualmente, coletivamente, talvez ao longo desse processo, algumas coisas foi te gerando inquietação, incômodo, dificuldade. Talvez nesse processo você foi se permitindo sentir algumas coisas, talvez percebeu algumas coisas ali que ainda não está preparado para mexer, que talvez doa olhar para isso. Mas é um processo necessário. E esse é o seu momento de olhar para o seu interior, olhar para você e perceber o quanto você ainda pode e deve ser moldado, o quanto você ainda pode e deve se permitir alcançar, né, esse momento da essência daquilo que Deus quer com você. Esse momento de observar o quanto de fato eu estou me abastecendo, quanto de fato eu estou me permitindo receber as graças diárias que Deus me envia. E o quanto isso tem frutificado ou matado quem está ao meu redor. Talvez doa olhar para a sua realidade, para a sua história, para as suas dificuldades. Talvez te gere insegurança, talvez te gere medo de onde isso vai levar. Mas o processo de cura, né, é necessário. Trouxe para vocês a reflexão da metamorfose. Para a borboleta se tornar borboleta, ela precisa passar pelo casulo, que é apertado, que é escuro, que é solitário. E para a gente alcançar essa grandeza de Deus, essa magnitude de Deus na nossa vida, a gente também precisa se permitir adentrar nesse processo do autoconhecimento. Adentrar neste momento de olhar para aquilo de mais sombrio que existe dentro de nós. Às vezes é o meu jeito de falar, que eu já tentei mudar, sou sempre meio ríspido. Talvez é o meu jeito que me incomoda, de que eu sei que eu tenho alguns talentos, mas eu não consigo me colocar a serviço como eu deveria. Talvez tudo isso me gere inquietações. Mas nessa tarde o Senhor te trouxe aqui para que você entenda e compreenda que Ele te sonda e te conhece, como a gente lia no Salmo. Ele sabe qual é a sua limitação, Ele sabe qual é a sua dificuldade e ainda assim te escolhe. E aí qual vai ser a sua resposta para Ele nessa tarde? Qual vai ser o seu compromisso com Ele de hoje em diante? Talvez você ainda não consiga dar uma resposta para Ele definitiva. E Ele nem quer isso de você agora. Talvez Ele só precisa receber o convite de entrar e adentrar o teu interior. Entrar e percorrer com você os cômodos sombrios que você ainda esconde de você mesmo. Respira. Talvez refletir sobre tudo isso te leve a um lugar de dor, te leve a algum lugar que você deixou guardadinho ali, não queria olhar para esse lugar. Mas é ali que Deus precisa adentrar com você nessa tarde e te ajudar a tirar todos os escombros que têm atrapalhado esse seu processo de caminhar e percorrer pelos cômodos claros dessa casa que é o teu interior. É aí que Deus quer te levar, é aí que Deus quer trabalhar com você. Talvez você ainda está preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai analisar da sua história, da sua vida. Mas se você ainda não entendeu, esse momento é entre você e Deus. É Ele que te sonda, é Ele que te criou, é Ele que te alcançou. É Ele que sabe aonde você pode chegar. Então não tenha medo. Segura na mão dele e vai caminhando. Vai caminhando e percebendo que esse lugar não é tão solitário como você imaginava que seria.
Que ainda que por vezes você se sinta sozinho, por vezes você se sinta inseguro, tem alguém que está dentro de você e que caminha por você. Respira. E ainda relembrando esse momento que vivemos nessa tarde da dinâmica, talvez você se sentiu mal de receber ajuda, talvez refletir demais te incomoda porque você não gosta de demonstrar suas fraquezas, suas fragilidades. Talvez você tenha medo que o outro te descubra e se afaste de você. Mas não é sobre isso. Nessa tarde o Senhor quer te mostrar o quanto você é amado, o quanto Ele sonhou com a sua história e o quanto Ele, através da sua história, constrói outras histórias. Respira. No decorrer desse momento, eu pedi para que vocês refletissem como foi o seu primeiro encontro. Como foi sentir o primeiro beijo de Deus em você. Talvez isso parecia tão distante que você nem se lembrava como era. E nessa tarde Ele quer te relembrar. Ele quer te relembrar o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você é necessário nessa comunidade, na vida e na história das pessoas que te rodeiam. Respira. Nesse momento você sente um abraço acolhedor, restaurador, que te cura de todas as marcas que talvez você tenha revisitado nessa tarde, que cura a tua história, que te acalma e te transforma nesse processo. Inspira. Para encerrar esse momento, gostaria que devagar vocês fossem abrindo os olhos e a gente formasse um círculo aqui no meio, se abraçando.